Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou aqui com vocês mais uma vez para a gente debater as questões associadas à saúde no contexto da Covid-19. Hoje a gente vai ter a participação da Adriana Menon, que é educadora física, personal trainer, para a gente tratar especificamente do nosso tema de hoje, que é a atividade física na quarentena, né, que tem sido um desafio para várias pessoas, como manter, né, a regularidade na atividade física na quarentena, a importância da atividade física nesse momento de muita ansiedade para todos nós, né, em grande parte ficando em casa. Então a gente vai conversar com ela, eu vou chamá-la para nossa para nossa conversa. E a dinâmica é a mesma, né? Quem tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, faça, né? E aí eu vou repassar as questões para a Adriana, que já está aqui nos esperando, e eu vou convidá-la para conversar. Oi, Adriana, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo Boa bem? Tudo tarde. jóia? Tudo ótimo, é um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre esse tema tão, tão importante, né, para o momento que a gente está vivendo, né, que consiste em como manter a atividade física na quarentena, manter a atividade física em casa, né, as pessoas com realidades muito diferentes, né, dentro de casa, que algumas têm aparelhos em casa ou algumas outras não, e como manter alguma rotina de atividade física. Mas antes de entrar nessas perguntas, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional, da sua experiência acadêmica, da sua trajetória, e aí a gente passa por algumas perguntas e dicas que você possa nos dar também para passar por Ok, esse momento. ok. Bom, eu comecei desde criança na dança, né? Eu entrei na dança, por ser uma criança hiperativa, minha mãe colocou para dançar para ver se dava uma calmadinha, né? Então eu já comecei na dança. Aí logo entrou a aeróbica de competição, aquela coisa de fazer aeróbica, e aí eu entrei nesse esquema junto. Adorei a parte da ginástica, né? Fiquei muito encantada com isso, fui fazer educação física. Então eu sou formada pela PUC de Campinas, né? E desde que naquela época não tinha essa coisa de você ter que esperar o último ano para fazer as coisas, né? Então eu já comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade mesmo. Então, desde 1990 eu já trabalho com a ginástica, né? E continuei em academia. Então, eu sou especializada em fisiologia do exercício, né? Fiz minha pós-graduação em fisiologia e trabalho em academia. Há 5 anos eu desisti das academias, né? De ser professora do uhul, e agora eu sou só personal training, né? Então, o meu foco hoje é com personal training. Então, e aí, quando começou essa história da pandemia, né? A gente teve que ser rápido no gatilho, começar a fazer tudo bem rapidinho, para não deixar os nossos alunos na mão. Eu já venho trabalhando com online, né, com planilhas online, já há uns 10 anos. Que a gente já tem esse tipo de trabalho de atendimento à distância. No começo era através de planilhas pelo e-mail, né? E às vezes a gente fazia um contato com os alunos via Skype. Aí, então eu já estou acostumada com essa coisa de você fazer as planilhas, mandar para o aluno, esperar o retorno dele, né? Só que aí, quando entrou essa história da pandemia, a gente precisava de uma coisa mais efetiva, mais personalizada, né? E nós estamos hoje no mundo das lives, né? Todo mundo com live, com live, com live. Então, o que a gente procurou fazer? Um atendimento mais personalizado via WhatsApp,
chamada de vídeo, FaceTime, o próprio Skype, pelo aplicativo Zoom, né? Uhum. E aí, o que a gente faz? Eu trabalho num grupo de personal e a dona da equipe teve uma sacada rapidíssima. Então, na primeira semana de pandemia, nós já iniciamos com aulas de ginástica coletiva online. Então, ficou um trabalho, assim, muito diferenciado, muito gostoso, porque você pode fazer a correção online, né? Então, o seu aluninho está lá fazendo e você vai e corrige. O que eu acho muito importante, principalmente nesse mundo que nós estamos agora, onde blogueiras, Sim. pessoas sem qualificação, né? Sem a educação física, né? Montando e passando treinos, né? E aí a pessoa vai, sem condição nenhuma, vai tentar fazer o que a blogueira tá fazendo, porque achou bonitinho. Nossa, esse exercício pega pra caramba, então eu vou fazer também. Então, o que eu faço é um atendimento mais personalizado mesmo, né? Umas aulas mais focadas com o aluno, tá? Não, ó, excelente. Me pediram aqui, não sei se melhorou o som. A Leila falou que o som está um pouquinho estourado. Se puder baixar o seu celular um O meu pouquinho. som, Ela sugeriu deixa eu isso. É, diminuiu o ver se volume um pouquinho. melhora. Para mim tá Melhorou? bom, mas para mim tá ótimo. Tá ótimo. Se a Leila. Tá. Então, essa questão que você coloca é muito. Você coloca na sua apresentação várias questões bem bacanas, assim. Importante de refletir. Uma eu vou começar por ela, uma é a questão da a expansão do uso da internet, né, no Brasil, e a quantidade de especialistas em atividade física, não vou nem dizer em educação física, né, vou dizer em atividade física, que é uma Exatamente. especialização baseada na experiência das pessoas, não no conhecimento. Ah, eu consegui ter a barriga Exatamente. trincada, ou zero, ou negativa, etc., porque eu fiz isso, aquilo, em geral, orientado por alguém, né? Então, você tem um conjunto enorme de coaches, né, no contexto atual, que esses coaches não necessariamente têm formação acadêmica. Então, antes da gente até entrar, eu queria falar um pouco, você destacou, da importância, né, da formação acadêmica, especialmente numa área que você lida com a saúde, né, com o corpo das pessoas, com a saúde, né, das pessoas, passar uma atividade, não ter orientação profissional, passar uma atividade que pode prejudicar atividades motoras e etc. Que eles façam um pouquinho disso, da importância da orientação profissional para a atividade física. Então, é exatamente isso. Eu não vou criticar, não sou contra, a gente, quem sou eu para falar mal de alguém, mas eu acho que quando você está buscando alguma coisa, você tem que sempre procurar o melhor, certo? E principalmente com o seu corpo. Com o seu corpo não se brinca, né? Nós somos uma engrenagem muito importante. Então, por que você vai procurar você não vai procurar um médico, um ginecologista para tratar do seu coração, certo? Então você vai procurar um cardiologista. Então você vai procurar alguém específico. É a mesma coisa. Você não vai procurar qualquer um para cuidar do seu corpo. Principalmente agora, que nem agora virou moda todos os aplicativos, tem um monte de aplicativo de aula de ginástica. Você clica lá e faz. Então, só que quem montou aquela aula não montou uma aula específica para você. Ele não sabe quem é você. Ele está montando uma aula, geralmente é uma aula para um condicionamento avançado. E hoje a média, claro que nós temos alunos, né, avançados também, mas hoje a média é um aluno intermediário. Então, ele não vai conseguir fazer aquilo. Ou se ele vai tentar, ele pode até se lesionar. Então, isso é muito importante. Quem você procura, aonde você procura e como você procura. Entendeu? Se você digitar no Google, vai aparecer uma lista, vai ter um monte de coisa. Vai ter N. Mas aí você não conhece, você não sabe. Então, sempre aquela coisa.
vai por indicação, quem é fulano, pesquisa sobre ele, porque hoje se você digitar o nome da pessoa, sai a ficha dela inteira. Então você vai saber qual é a formação dela, o que ela faz, quanto tempo ela trabalha, e isso é muito importante, principalmente agora. Por quê? A atividade física, ela trabalha com os seus hormônios, né? Ela vai lá, dá uma ligadinha neles, ele vai estimular. E tá todo mundo ficando já estressado. Nós estamos há mais de 60 dias em casa. Então, isso faz com que a pessoa entre num estresse maior. Ela tá começando a se alimentar muito mal. Porque no início da pandemia virou aquela coisa de todo mundo resolveu fazer bolo, fazer pão, fazer macarrão, fazer um monte de coisa diferente. O que é super legal, que eu também estou fazendo isso. Até eu fui para a cozinha, coisa que eu não faço. Eu não sou uma culinarista de nada, não faço nada. Mas até eu fui para a cozinha fazer as coisas, né? Então, o que acontece? As pessoas estão engordando, né? Estão comendo mal, estão se alimentando excessivamente. E a função da ginástica é justamente para controlar isso, né? Para você ter uma atividade física diária, regular os seus hormônios, ter a pele saudável, a cabeça saudável, a mente tudo saudável. O sono, entendeu? Bem, né? Não, porque assim, quando você começa a praticar, é o que eu falo sempre para os meus alunos, quando você começa a praticar atividade física, atrás disso vem uma série de coisas. Aí a estética acaba ficando lá por último, né? Porque aí vem alimentação, você começa a se alimentar melhor, regular o sono, você começa a dormir melhor, né? E aí a estética vai até ficando para o final, vai ficando para o final. Ela vem. Quando você vê, você fala assim, nossa, ficou legal, tô bem, entendeu? Isso é muito legal. Respondi? Respondeu perfeitamente. É muito legal que você está falando, né, nesse contexto de academia fechada. Então, essa é uma pergunta, muitas pessoas trancaram, né, a academia fechou, então eu vou trancar a academia, não, né, não vou ficar pagando, a academia está fechada, não pode, etc e tal. E muitas pessoas acharam melhor parar a rotina de exercício e esperar quando voltar. Aí um pouco você falou, faz o pão e prepara coisas, e inova, e não sei o que lá o que, né, com inúmeras outras atividades, mas há o retorno, né? E aí minha pergunta é como manter a atividade física em casa, né? Você falou um pouquinho de como que da importância da orientação profissional e que às vezes, né, muitos que eu vejo sempre no Instagram, qualquer intervalo de stories, tem algum aplicativo novo de exercícios e etc em casa, ou um produto novo, né, entre um stories e outro, né? Mas como manter a atividade física em casa? Pela sua experiência e conhecimento, quais são as dicas que a gente pode ter para conseguir manter a atividade física em casa, com um horário, por exemplo, se o horário regulado para atividade física é importante, ter um horário, ou ser mais flexível, como lidar com isso, pela sua experiência? O que acontece é que a grande maioria também está fazendo trabalho em casa, né? Está fazendo home office. Então, acaba, às vezes, atrapalhando um pouco na rotina da casa. Porque não é só o seu home office. As crianças que estão também fazendo a aula dentro de casa, o EAD. Então, isso tudo muda a rotina. O mais assim, assertivo é para você continuar nos seus horários normais, tradicionais, que você fazia a aula. Entendeu? Não tentar mudar tanto a sua rotina. Procurar manter. Eu fazia aula às 8 horas da manhã. Continua fazendo aula às 8 horas da manhã. Entendeu? Procurar manter a sua rotina. Porque o seu corpo já está acostumado a isso também. Aí você já está saindo fora da rotina com as outras coisas. Então você manter 1, 2, 3 coisas na sua rotina também é muito importante. Porque nós precisamos da rotina. Isso faz bem para nós, né? A rotina. Então, procurar manter sempre a rotina dos horários.
Eu fazia horário essa aula, então procurar fazer mais ou menos essa hora o seu treino, tá? O seu treino você pode fazer sozinho, fazer acompanhado, aí isso vai muito da pessoa que como gostava. A maioria das academias hoje, elas estão disponibilizando para os alunos um treino generalizado, né? Então ela monta aquele treino, então você entra no site da academia, no Insta da academia e vai fazendo no seu horário que você pode, aquela proposta que os professores estão te dando. Bom, eu não sei se vocês viram agora, o nosso governador acabou de lançar, né, a retomada, e a academia é uma das últimas, junto com as escolas. Tá? Então, vai demorar até, acho que 20 de julho, que vai começar a abrir as academias. Então, até lá, nós vamos ter que manter uma rotina em casa de atividade física. Não vai ter... A previsão não é de antes ele retomar isso. Então, até lá, nós vamos ter que eu acredito que as academias já estão preparadas para esse retorno, que é um retorno Sim. muito sério, né? É uma coisa que eles estão com cartilhas, eles estão assim se preparando muito para isso. Então vai ser uma retomada séria. Então, para quem puder depois retomar, vai fazendo a sua rotina e vai retomando para a academia também. Mas aí vem a novidade, nós continuaremos com as aulas online, porque deu certo. Deu certo. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, das possibilidades, às vezes, da aula online. Você já falou que já tinha uma experiência das planilhas online, né? Já tinha um processo, né, de, digamos assim, tornar a sua atividade profissional, né, online, atendimento dos alunos online e tal. E isso veio, eu acho que de alguma maneira veio para ficar também, né? Porque você pode, por exemplo, você pode ter como personal trainer, eu moro no Rio, eu posso ter você como minha, né, por exemplo, ou um outro profissional. Então você tem uma dimensão que facilitou, que permitiu um contato, permitiu, né, outras formas de interação. De repente, um amigo meu me indicou a personal dele de Salvador. Nunca, jamais eu poderia fazer antes. E agora, acho que na área da saúde, a gente tinha um pouquinho de preconceito com essas plataformas, né? Ou medo. Não sei, ou preconceito ou medo também, né? Da utilização delas, acho que, ou os dois, né? Juntos. Eu acho que os dois. Porque a importância da avaliação, observar. Mas só que essas plataformas mudaram, né? Mudaram tanto que permite uma observação mais individualizada, centrada no aluno. Né? Como é que tem sido sua experiência? As planilhas online, hoje é diferente. O atendimento tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial, senão você vai ficar igual. Uhum. E o gostoso é você ser o diferente, ter um diferente. Que nem você falou, eu tô aqui no Rio, tem um personal lá da Bahia. Nós temos um grupo de alunos dos Estados Unidos, do Canadá, que estão fazendo as nossas aulas. Que, por estarem longe, tinham até acabado um pouco o contato. E com essa possibilidade, eles se viram, poxa, agora é a hora. Que nem hoje tinha uma menina na minha sala de Salvador. Uhum. Estava lá na Bahia, ela foi fazer minha aula. Então, isso aproximou mais. Então, eu acho que é uma tendência que vai ficar, sim. Porque ela está possibilitando coisas novas. Alunos que antes não tinham vergonha de ir para a academia. Exatamente. Tinham vergonha, porque a pessoa se achava fora dos padrões de academia. Né? E aí, com esse atendimento, eu trago ele para uma aula de ginástica, certo?
coletiva, só que ele está sozinho, ele está fazendo, eu estou vendo, ele está fazendo a minha aula. Então isso está possibilizando muitas coisas. Que nem, acabei de ver aí que o Haroldo entrou. O Haroldo é um aluno nosso que ele está lá no Rio de Janeiro. Entendeu? E ele faz as nossas aulas todos os dias, 2 vezes por dia. Ele faz as nossas aulas, que a gente tem 2 aulas no grupo por dia. Então ele faz todas as aulas. Então, assim, é uma maneira dele estar mantendo ativo, a Neia também é outra que faz também, que está lá, são alunos de São Caetano. Então, nós temos um grupo de São Caetano fazendo. Então, agregou, trouxe muita gente para perto. E isso tá uma coisa muito legal. Assim, eu como já há 30 anos, né, nesse ramo, é assim, tô amando. É assim, é uma experiência totalmente nova. Eu acho que realmente veio para ficar. Uma das coisas uma coisa ruim me trouxe uma coisa boa. Exatamente. A pandemia me trouxe uma coisa muito boa. Exatamente. Né? Uma coisa tão ruim, tão grave, trouxe algumas coisas boas. Acho que essa é uma... Né? Poder manter o atendimento diferenciado, particularizado, né? Como você disse, reconhecendo cada indivíduo é um. Né? Então, exatamente. Às vezes, ter cuidado com esses aplicativos que, né, tornam tudo, né, generalizado, e ver que cada indivíduo é um e que precisa de uma atenção especial, né? Porque o gostoso é que na aula, durante a nossa aula, então assim, tem um aluno que tem problema no ombro. Então eu vou dar substituições. Até apareceu um memezinho essa semana, né, do cara fazendo, agora vamos fazer o polichinelo. Para quem não dá, faz só o movimento da mão. Eu me identifiquei, porque eu falei, a minha aula. Porque quem não consegue fazer o polichinelo, faz só a perna, ou faz só o braço. Então, aí você vai conhecendo o seu aluno mesmo de longe e você vai fazendo as adaptações durante o treino, durante a aula, como você faria numa sala de ginástica. Eu não consigo tal exercício, então você faz esse daqui. Então está sendo igual, não mudou nada, está sendo uma aula de ginástica de academia dentro da sua casa. Isso é muito gostoso. Muito bacana. E tem coisa de uma dificuldade que tem se falado muito no contexto da pandemia, da importância da atividade física para a imunidade, né, para o fortalecimento do sistema imunológico. Isso tem se falado muito, coisas que já se fala há muito tempo, a alimentação, a importância da alimentação, né, mais in natura, mais saudável, etc. E da atividade física também, evitar, né, na alimentação ultraprocessados, né, alimentos muito processados, o excesso desses alimentos. E na atividade física tem se falado muito da importância da atividade regular, né? Na atividade física regular também, como fortalecimento do sistema imunológico. Você tem observado muitas pessoas agora buscando... são 2 perguntas, né? A importância da atividade física, como é que funciona, né, para o sistema imunológico, como que a atividade física ela é importante para a ativação e manutenção do sistema imunológico, né? E você tem observado muitas pessoas que, no contexto da pandemia, têm buscado atividade física nesse momento também para tentar né, ter um sistema imunológico mais ativo. Aconteceu o seguinte, no início da pandemia, falou-se muito, em 15 dias tudo volta ao normal. Então, algumas pessoas esperaram os 15 dias, né? Quem já estava mais acostumado a fazer atividade física não quis perder o seu ritmo, não quis perder o seu condicionamento físico. Então, a pessoa continuou de início. Aí, quem não estava muito acostumado, né, esperou os 15 dias, viu que a academia não ia voltar, então foi procurar outros meios, foi procurar outra coisa. Porque é o seguinte, que nem você falou do sistema imunológico. A gente faz atividade física, você libera os hormônios, né? E principalmente a endorfina. A endorfina, ela aumenta a sua resistência imunológica. Ela faz com que você tenha os seus níveis mais elevados, né? E além de dar aquela sensação de prazer, de bem-estar, que é o que todo mundo está precisando no momento. Isso é fato.
Não tem como, isso é um fato. Então, assim, as pessoas, elas têm, como eu falei anteriormente, a estética, ela vem como consequência. Então, o que você tem que começar a procurar? A fazer atividade física para melhorar o seu condicionamento físico, para aumentar a sua resistência. Porque o que acontece? O corona, ele está afetando principalmente o pulmão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar com o seu corpo bem preparado para isso. Não quer dizer, eu já ouvi muita gente falando, atleta não pega. Atleta pega, sim. Atleta pega, assim, como a gente tem vários exemplos de atletas, tá? Atletas, mas são atletas que fazem mais, são fortes, são fisiculturistas. Não, são atletas do basquete que tem um bom condicionamento físico, são atletas de corrida. Então, todo mundo está sujeito a isso, a pegar. Então, o que a gente tem que fazer? É manter a atividade física, manter uma alimentação boa, regrada, né? Não sair comendo que nem louco, aproveitando todos os pães da vida, né, que a gente tem feito, todos os bolos, vulcões que a gente tem feito, e sair comendo. Não, que não é para comer, deve, tá? Eu não sou daquela radical de falar, não, meus alunos não comem nada. Não, deve comer sim, não passa vontade não. Depois a gente aumenta a atividade aeróbia, não tem problema nenhum. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar preparando o seu corpo para tudo. Não só para o corona, mas para tudo. Então, você tem que aumentar a sua resistência, você tem que fazer com que o seu corpo produza os seus hormônios, produza da melhor maneira para você estar sempre bem. Tá? O que acontece também, que a gente precisa prestar muita atenção. Não é porque agora que você está em casa, você tem que começar a fazer atividade física que nem louco. Não, você tem que respeitar os seus limites. Porque se você começar que nem louco, fazer uma aula de 1h30 aeróbica, uma aula com 50 tabatas, amanhã você não vai estar, você vai estar morto, você vai estar com o corpo todo dolorido, e aí você abaixou a sua resistência. Abaixando a resistência, você está mais sujeito a qualquer tipo de doença. Então a gente tem que fazer isso, você tem que ser regrado. Por isso, fazer todo dia um pouco. Me questionaram outro dia sobre que a gente tem dado muitas aulas de 30 minutos. Né? Mas 30 minutos dá? 30 minutos dá. Depende. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dosar a intensidade da aula. Entendeu? Você pode fazer a aula com um pouquinho mais de intensidade, respeitando seus limites sempre. Sempre. Um pouquinho mais de intensidade com menos tempo. Você não gastou o seu tempo que você está trabalhando em casa? Provavelmente está trabalhando mais. Né? Porque antigamente você fazia um trabalho na empresa de 6, 8 horas. Home office você chega até a trabalhar 12 horas. 12 horas, tranquilamente. Entendeu? Então você precisa saber... eu não vou conseguir fazer 1 hora de aula, mas eu tenho 30 minutos. Então você aumenta a intensidade da sua aula, você consegue fazer. Vai estar trabalhando o mesmo tanto. Ontem, uma amiga minha falou assim, gente, eu tô com o corpo melhor do que eu estava antes na academia, fazendo menos. Eu tô fazendo uma intensidade um pouco maior, que eu tenho pouco tempo, e meu corpo tá melhor do que antes. Então, dá para fazer numa boa. Tem uma pergunta. Certo, ótimo. O Jorge fez uma pergunta aqui agora. Pergunta em relação a quem fazia mais musculação do que atividade aeróbica, se deve, nesse momento, compensar com aeróbica rápida ou exercícios diferentes de hipertrofia, como barras e flexões, etc. Acho que é no caso especialmente de quem não tem esses equipamentos em casa, né? Que é mais na academia mesmo. Né? Isso. O que acontece? Fazendo em casa, você não tem a quantidade de pesos necessárias para quem fazia um trabalho de hipertrofia. Então, complica mesmo. Mas o que você pode fazer é manter o seu condicionamento físico, manter com
barras, como ele falou, com flexões de braço. Existe uma série de tipo de exercícios que você consegue não aumentar a sua hipertrofia, mas você consegue manter o que você tem, entendeu? Até voltar para a academia. Então, dá para você dosar e fazer. É complicado para quem fazia hipertrofia conseguir fazer isso, mas você consegue manter, entendeu? Você vai conseguir manter, e isso é importante. Perder você não vai. Se você conseguir treinar, perder você não vai. É só aumentar, que nem vai fazer uma flexão de braço, as meninas fazem com o joelho no chão, apoiado no chão. Faz sem o joelho, faz elevando um braço. Então você tem opções para você treinar um pouco mais forte. Por isso que eu falei, que eu me sentia lá, que nem do meme, lá das opções, né? Por causa disso, porque a gente vai, numa aula eu tenho diversos tipos de condicionamento dos alunos. Então eu tenho um aluno iniciando, tenho um aluno intermediário e tenho um aluno avançado. Então eu sempre dou o mesmo exercício com um incremento para conseguir o aluno que é mais forte conseguir fazer e manter o seu condicionamento. Excelente. Isso que é importante. Excelente. Tem mais uma pergunta, né, um comentário, mas eu tenho uma pergunta que é que você falou do tempo, né? Às vezes muitas pessoas têm falado, isso tem sido uma reclamação geral, assim, né? Quanto que se trabalha mais com home office, né? As pessoas acabam trabalhando mais mesmo, porque estão em casa, é um trabalho que às vezes é mais, ele é intenso também, mas ele é extenso no tempo, né? Você faz uma coisa, aí para, tem que fazer o almoço, e aí volta, e continua, né? Então você fica horas... Fazer lição com o filho. Filho, exatamente. Então, e você falou uma coisa que é interessante, né? Dessa questão dos 30 minutos, mais intenso, e você fala que alguns dos seus alunos têm feito até 2 vezes por dia. Isso. Como é que é isso, assim, essa recomendação, né? Você vê de acordo com aluno, de aluno por aluno, ou como é que você recomendaria? Tem uma recomendação geral? Quanto tempo seria o ideal? Nas aulas coletivas, o que a gente procura fazer? Não trabalhar mesmo o grupo muscular. Então, por exemplo, se de manhã eu trabalhei tríceps, na aula da tarde eu vou trabalhar bíceps, né? Então, o aluno consegue fazer os 2 períodos, né, de aula com grupos diferentes. Ele não vai estar fazendo a mesma coisa. A não ser grupos grandes, como um agachamento, alguma coisa, você vai fazer nas 2 aulas, mas aí a gente trabalha, são trabalhos diferentes e intensidades diferentes. Entendeu? Então, dá para fazer. Ou quem está fazendo aula de 1 hora, você pode fazer um esquema, faz os exercícios localizados de manhã, deixa para fazer o aeróbio à tarde, né? Aí vai também dosando a intensidade. Se você trabalhou mais forte no muscular, faz um aeróbio mais leve e vai podendo jogar isso daí. Aí vai de acordo com os objetivos do aluno e os objetivos que o professor tem para o aluno, né? Muito legal. Tem 2 perguntas aqui, do Augusto e da Lorena, que eu acho que elas se juntam. O Augusto pergunta: como articular um programa de atividade física em casa, incluindo exercícios aeróbios, musculação e alongamento? E a Lorena pergunta, que acho que complementa bastante, qual que é a importância do alongamento antes e depois da atividade física? Bom, deixa eu começar pela pergunta da Lorena. Alongamento é fundamental, tá? Só que a gente tem que ver o seguinte: quando você faz um trabalho muscular forte, um pouco mais intenso, logo após, não é legal você fazer um trabalho de alongamento, de flexibilidade. É mais recomendado você fazer trabalhos de solturas logo após a atividade física, tá? O que você pode fazer, que nem o Augusto, né?
que o Augusto ele faz todos os dias, ele treina comigo. Então ele faz, um dia ele faz membro superior, outro dia ele faz membro inferior. Ele tem a academia dele em casa, então dá para manter a hipertrofia dele do jeito que a gente quer trabalhar. Então o que eu faço com ele? No dia que ele fez membro inferior, eu dou um trabalho de mais flexibilidade para membro superior. O dia que ele faz membro superior, eu trabalho membro inferior. Então, trabalho de flexibilidade eu faço alternado. E o trabalho soltura é todos os dias. Então, o que eu procuro fazer? Antes de iniciar a atividade física, além do aquecimento geral, de mobilidade articular, muscular, tudo, que é os alongamentos mais básicos que a gente costuma fazer na academia também, né? Ou nas aulas de ginástica coletiva, aquelas solturas que vai, né? Isso daí você tem que fazer todos os dias. O alongamento é tão importante quanto o treino. Como é importante o sono, como é importante a alimentação. É tudo um conjunto, tudo trabalha junto. Tá? Você não pode só fazer hipertrofia, você não pode só fazer aula de aeróbio, você tem que alongar. Mobilidade articular. Né? Nós temos que pensar que nós vamos ficar mais velhos. Né? E com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa mobilidade. Então, você tem que já começar a trabalhar para ir trabalhando isso, para não ir perdendo a mobilidade. O que a gente costuma ver são os velhinhos mais encurtadinhos, mais corcundinhas. Então, envelhecer bem, isso a gente não pode esquecer. Que o nosso objetivo é envelhecer bem. Certo? Tem uma pergunta que o Fernando fez, que é bem interessante também, né? Como quantificar, assim, nos grupos online existem tanto pessoas condicionadas, como aquelas que estão iniciando, né? Que eram mais sedentárias, estão iniciando, né? E eu vou complementar a pergunta dele com uma minha também, né? Que é também como identificar a necessidade, né, específica desses alunos. Né? Como é que, tanto identificar, né, como ele diz, quantificar, né, as séries, mas também identificar a necessidade desses alunos e da diferenciação, que eu acho tão bacana que você coloca como uma questão importante, né? Do meme, vou ficar lembrando. Tá, é o seguinte, sempre que você vai entrar, mesmo numa academia, você faz uma conversa rápida com o seu aluno. Então, você vai identificar se ele já está fazendo aula, se ele nunca fez aula, qual o nível do condicionamento dele, certo? Então, é uma conversinha rápida. Você precisa ter esse prévio. Aquela coisa, quando você entra numa sala de ginástica, você vai se apresentar. Oi, eu sou a Adriana, muito prazer, tem aluno novo? Uhum. Então, você vai identificar quem é esse aluno novo, certo? Identificado os alunos novos, você identifica, os seus alunos antigos, você já sabe quem são. Então, o que você vai fazer? Você vai dar, durante o treinamento dessas aulas, você vai dar os tipos de, como eu falei, para um aluno iniciante. Então vamos usar de novo a flexão de braço. Vamos fazer com o joelhinho apoiado, não precisa descer tanto. O aluno já é intermediário. Aí você já consegue fazer sem o joelho? Então vamos fazer 5 com os joelhos, 5 sem os joelhos. Vamos se condicionando. Aluno já avançado, sem o joelho. Vai, leva o braço, bate palma. Você vai criando em cima, bate lá em cima 3 vezes. Rola de um lado, rola do outro. Aí você vai tendo a criatividade com o aluno, né? Porque com o tempo você vai, mesmo que o aluno que nem a gente tem aluna lá no Canadá, você vai aprendendo a ver o condicionamento da pessoa. Você identifica, ela está conseguindo fazer legal, então você consegue fazer mais. Vai e faz as 3 palminhas lá em cima. Entendeu? Então você consegue sim quantificar e qualificar a sua aula, dosar a sua aula, mesmo que sendo uma aula coletiva. Muito, muito legal. Uma das outras coisas é que a importância que você fala, né, desse
que muda também, né? E talvez essa conversa prévia é tão importante, porque uma exigência em muitas academias é o atestado médico, né? Que Exatamente. atesta, né, que as pessoas não têm, né, alguma comorbidade, né, alguma doença, né, prévia, etc. Então, e essa conversa anterior é muito importante online, porque, né, ou vai ser difícil para as pessoas agora ir no consultório, conseguir atestado, né? Então a conversa ela é muito importante, né? Essa prévia, para conhecer mesmo o histórico de saúde das pessoas e o condicionamento, né? Acho que é bem legal, bem Sim. importante isso. Quer É comentar? porque, é porque assim, para a pessoa poder participar de um programa, você vai responder algumas questões. Tá? Eu vou mandar para você uma série de questões para poder te conhecer, como você é, se você tem algum problema. Então, isso está substituindo, não substitui totalmente, claro, mas ele está suprindo algumas faltas do atestado médico. Então, você vai conhecer a pessoa melhor. Que nem eu falei, eu tenho um aluno que tem problema no ombro, então ele não consegue fazer uma flexão de braço, eu vou passar um outro tipo de exercício para ele. Então você vai sabendo quanto que você pode trabalhar. No trabalho personalizado, isso é mais específico. Então é só você e o aluno, né? Então você consegue dosar melhor. E aquela coisa de você ir experimentando também, né? Não tem como. Não tem como. Tem uma pergunta, a Lorena fez uma pergunta que é quase a pergunta que eu também queria fazer. Porque tem a dança, né, e o ritmo musical, e porque ela faz assim, você acredita que algum ritmo musical ajuda na hora da atividade física, né, ou no momento de relaxamento? E eu perguntaria mais também a importância e como você veio da dança, né, a importância da dança também na manutenção do condicionamento e da saúde mental, né? Sim. Porque nesse momento a música, para a gente ver essa enxurrada de lives que a gente está tendo, a importância que a arte e a música têm também para a gente, né? Sobreviver a tudo isso. Isso. Bom, vou até falar uma experiência própria. No início das aulas que a gente comecei com coletiva, eu não colocava música. E eu sentia que faltava alguma coisa. Sentia. Eu sentia aquela coisa, aquela necessidade, até que semana passada eu comecei a colocar a música. Então, teve aluno que falou, nossa, estava meio baixinha, pode aumentar para a próxima aula, porque a gente tem a preocupação de não atrapalhar na comunicação, porque como os alunos estão longe, né? Então você tem que ser muito, a aula inteira você tem que ficar explicando, falando, e a minha preocupação era atrapalhar. Mas a música é fundamental. Para uma aula que seja mais cardio, uma música mais rapidinha. Para as aulas de alongamento, uma música tranquila. Ela facilita com que você viaja, você entra no clima, entendeu? A música mais rápida, você é que nem na aula de spinning, né? A música, ela não é fundamental, ela é um pano de fundo, mas no que ela acaba dando aquele envolvimento que você, né? Que nem eu vou no carro, eu já vou escutando uma música, eu já vou falando, nossa, essa música dava uma subida incrível. Então a música, ela é muito importante, sim. Muito, ela dá um up legal. Então, põe a música, canta, dança, seja feliz sempre. Eu faço isso na aula, de repente eu canto, eu danço, para ser feliz, né? Que ótimo, que ótimo. Tem mais uma questão aqui em relação ao horário. Se algum horário, como é que é, de manhã é melhor, à tarde é melhor, à noite? Isso é uma pergunta que sempre, à noite é melhor, é uma pergunta que sempre retorna, né, em relação à atividade física, qual o melhor horário para se fazer em jejum, né? Começou há alguns anos começou, né, a ter, é bom em jejum. Queria que você falasse um pouco disso ou não, comer uma hora antes, comer uma hora depois, enfim, essa questão do horário sempre aparece, né? Tá. Assim, o horário, cada um tem o seu relógio biológico.
certo? Cada um funciona mais, com melhor qualidade, num período. Então, tem gente que é muito mais criativo pela manhã, né? E tem mais energia à tarde. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos é respeitar o seu relógio biológico. Que nem eu adoro treinar logo cedo. Eu acho que eu rendo muito mais. Que nem eu dava aula de jump às 6:30 da manhã. Então, aquela coisa pilhada, né? Então, eu rendo mais. Eu gosto mais de fazer atividade física de mais aeróbio durante a manhã e gosto mais de fazer a minha atividade muscular mais à tarde. Então, isso a gente tem que respeitar o relógio biológico. Quando você se sente bem? Eu não me sinto bem treinando de manhã. De manhã eu tenho muito sono, de manhã eu tenho que tomar um bom café da manhã, eu tenho que, entendeu? Agora, e você falou também da questão do jejum intermitente, né? Eu também falo, assim, eu particularmente, Adriana, a professora, eu não gosto do jejum intermitente. Eu acho que se você se alimentar corretamente pela manhã, o seu gasto metabólico vai ser muito melhor do que você treinar em jejum, né? Nem todo mundo pode treinar em jejum. Tem pessoas que não se sentem bem, entendeu? Então, tem alguns médicos que acham que você tem que treinar em jejum, entendeu? Eu respeito, mas eu acho que isso daí tem que ser mais uma coisa conversada, junto com a pessoa, falar, olha, eu me sinto muito fraca, eu não consigo treinar se eu não comer nada. Então você tem que respeitar isso. O que você vai botar a pessoa para fazer uma aula inteira de um spinning sem alimentação? Então a pessoa precisa saber. Tem pessoas que não ligam, tem pessoas que já acorda, pode passar até o meio-dia sem comer nada. Eu já não consigo. Então, a gente tem que conversar, sentar com o nutricionista. Olha, eu não consigo. Então, qual que é a melhor coisa? Então, cada um é dentro do seu quadrado, né? Então, tem que saber. Aí vai muito da pessoa, de como a pessoa se sente. Eu não me sinto bem. E não gosto de saber quando um aluno meu, eu tô sem comer nada, eu fico apavorada. Fico preocupada, falo, ai meu Deus do céu. Isso é muito legal que você está colocando, né? Porque às vezes parece que o jejum intermitente, em alguns casos, né, o foco está na performance, né? Assim, na performance, é reduzir a percentual de gordura mais rápido, etc. E não, às vezes, no bem-estar. Que é você poder fazer atividade sem sensação de desmaio, né? Como o Fernando disse aqui, sem cair morto, né? Porque não, então cada um respeitar, né, o seu corpo. E esse daí conhece, viu? Esse daí é professor das antigas, esse conhece. Ele conhece. Respeita o seu corpo. E aí, tem algumas antes de eu passar, nosso papo está indo super bem, mas tem algumas perguntas, né? A Lorena, por exemplo, né, que ela preferia atividade aquática, né? Antes era um momento difícil, né, de se fazer agora, né? É muito difícil de se fazer agora. Acho que só em poucos casos, quem tiver a piscina, né? Mas é muito difícil de fazer agora pelos riscos. Qual seria a atividade mais indicada para substituir nesse momento da quarentena, né? E se é possível? Ela pergunta rindo, porque é realmente difícil. E a pergunta do Jorge fez uma pergunta em relação à suplementação, whey protein, esse tipo de coisa que ele, né, se quer comentar. Tá. É o seguinte, que nem para quem estava acostumado a fazer atividade aquática, realmente agora tá complicado. Se você não tem uma piscina em casa, e agora uma piscina meio aquecida, né? Tá muito frio. Tá muito frio. Realmente tá complicado. É assim, aí você tem que buscar coisas que você gosta, entendeu? Que te dão prazer fazendo atividade. Tem gente que não gosta de fazer localizada, tem gente que não gosta de fazer musculação. Então, você tem que procurar alguma coisa
que você se sinta confortável, que você se sinta alegre, né? Então, que nem, eu fazia atividade aeróbica, mas eu gosto de zumba. Vai Uhum, fazer zumba, uhum, né? 3 vezes na semana, você está substituindo, você está fazendo a sua atividade. Eu não gosto de dança. Então, vai fazer uma aula de localizada, vai fazer um treino mais forte, entendeu? Eu gosto de tudo. Divide. Cada dia eu faço uma coisa, uhum. né? O importante é você gostar e ter prazer, se sentir feliz, para poder liberar todos os hormônios bons. E com relação ao whey, né? Quem já tomava suplementação, eu acho que tem que continuar. Conversar com o nutricionista para fazer a dosagem. Olha, antes eu treinava 1h30, agora eu só estou treinando os 30 minutos. Como que eu posso fazer? Como que eu tenho que proceder? Faz um atendimento online com ele para você poder dosar, né? Porque treinando menos, você tem que suplementar menos. Não vai suplementar tanto. Entendeu? E outra coisa, se você não treinava, não fazia nada antes, não queira fazer tudo agora, Exatamente. Exatamente. tá? Tem Não queira sair correndo que nem louco fazendo tudo. uma das coisas que eu vi muitas pessoas falando, agora que eu tô, é a oportunidade ideal para poder, né, emagrecer ou ficar a forma e tal. Uma coisa que você falou que é muito importante, eu acho que é destacar, que é o prazer e o bem-estar, né? Que eu acho que a gente está em casa muito estressado, né? Então é o prazer, né, de fazer uma boa atividade física. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas se você quiser comer, Já é muito rápido. viu como fluiu? Fluiu super, super bem. Eu tinha várias outras questões aqui, imagino que também as pessoas que estão assistindo também, se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem algum tempo ainda. Se você quiser falar alguma coisa, dar algumas recomendações e sugestões, com as palavras finais, para a gente concluir. Bom, seguinte, não deixem de fazer atividade física, não deixa mesmo. Eu sei que está complicado, que a vida virou muita coisa de ponta cabeça, mas procura separar, né? Nós comprovamos aqui que 30 minutos você consegue fazer bem, consegue fazer direito, consegue com qualidade fazer uma atividade física. Então não deixa de treinar. Procura uma pessoa qualificada, né? Que você já conheça, algum professor da academia que você gostava, alguém que você se identificava, né? Porque é importante isso, você se identificar também com o seu professor, que tenha a qualificação e faça atividade física. Não deixe de fazer, não deixe de treinar e alguma coisa que seja prazerosa, que é o mais importante. Eu acho que você se sentir bem, aquela coisa de que você termina a aula e você fala: que bom que eu treinei hoje. Que bom. Tô feliz. O importante é ficar feliz. Isso que é importante. Adriana, muitíssimo obrigado Eu que pela sua agradeço. sabedoria, pelo seu conhecimento e experiência Que isso. compartilhado aqui com a gente. Tem muitas questões ainda, eu adoraria responder, e a Adriana também, né? As questões estão sendo colocadas, mas acho que ela está disponível. Se alguém tiver alguma questão, pode fazer, né? Claro, é só entrar no meu Insta, pode perguntar, pode que eu tenho todo o prazer em responder para todo mundo. E tem várias questões que, infelizmente, não deu tempo, mas eu agradeço a sua disponibilidade de compartilhar com a gente seu conhecimento, sua experiência. Eu gostei, se quiser fazer outra, pode. Pode, Pode. Eu gostei. muito bom, né? A gente está experimentando coisas novas, né, nesse momento, e uma delas é essa, né? Exatamente. Tanto a aula online, Exatamente. lives, encontros e conversas tem sido muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo. Espero que Eu a que gente agradeço. em breve. Na sexta-feira, eu volto com vocês. A gente vai conversar com a Ana Kiao,
que ela é professora na China, do Instituto Confúcio, né, na PUC, na UF. A gente vai falar com ela sobre a experiência da pandemia na China, né? Um relato Perdível. de como é que foi para ela na China viver essa experiência de confinamento, quarentena, né? E a gente vai falar com isso com ela no Facebook. A nossa live vai ser no Facebook na sexta-feira, às 10 horas. Gente, muito obrigado, Adriana, obrigado a todos e todas que estão aqui. Um beijo e se Obrigada. cuidem para a gente passar disso logo. E vamos... Obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, obrigado.